As pessoas confundem muito gênero com sexo biológico e com preferência, opção, orientação sexual. São questões muito interessantes que eu trato. Acabei de escrever um livro que chama Esclarecimentos de Gênero, tratando algumas questões sobre gênero e tratando uma que está afligindo a muitos pais e mães, como é que eu vou fazer com meu filho brincando de vestidinho rosa, brincando de princesa ou bailarina? O que eu vou fazer com isso? Se eu sou contra, se eu não sou? E trazendo esse questionamento fundamental, cabe à criança definir o seu gênero? Isso é uma pergunta que está assolando a muitos pais e muitas mães. E como é que e o que significa definir o gênero da criança? Esse gênero inicial, que depois como adulto talvez ela possa mudar, se ela quiser, mas ela vai ter as consequências de mudar de gênero, porque não é assim. Essa coisa, se cabe aos pais estruturar isso ou não, se a saúde mental da criança está nela escolher o gênero, ou se, ao você colocar ela para fazer essa escolha, você está implantando um transtorno, você está implantando alguma coisa, um enrosco nesse lugar. O que significa o gênero, a mudança de gênero, se há possibilidade desse lugar a gênero, sem gênero nenhum, ou bigênero, com os dois gêneros, o que isso acontece com o ego, o que acontece com a personalidade, e qual que é a saída, então, para se quebrar o sistema binário de gêneros. Depois que a pessoa entende o que é gênero, que as pessoas confundem muito gênero com sexo biológico e com preferência, opção, orientação sexual. Gênero é um outro conceito, não é nem isso, gênero é um terceiro conceito. Sexo biológico é uma preponderância do masculino ou feminino. Preponderância por quê? Porque todos temos masculino e feminino. Isso é fundamental de entender, né? Homens têm mamas e o clitóris é um pequeno pênis. Então, anatomicamente, todos somos masculinos e femininos. Temos uma preponderância, masculina ou feminina. Mas está lá, o feminino faz parte. Cognitivamente, todos temos dois hemisférios e cada um tem uma função racional, artística, mas divide, o outro integra, os dois trabalham juntos, mais masculino, mais feminino. Todos temos um cérebro masculino e feminino, uma cognição masculina e feminina. Nossos hormônios, todos os homens fabricam hormônios femininos, as mulheres todas fabricam hormônios masculinos, somos todos masculino e feminino. Sexo biológico é a preponderância de um deles. Isso tudo é dado pela natureza, não tem o que fazer. Assim, a natureza se expressa em todas as formas de vida, não tem que entrar com opção nenhuma aí. Sexo biológico é um conceito. Outro conceito é o de preferência, orientação, opção sexual, que é lá na frente, tá? Depois que o ser humano desenvolveu as gônadas, lá na adolescência, passando toda a infância, que ele vai começar a produzir certos hormônios que vão poder determinar o que ele realmente se atrai sexualmente falando. Todas as atrações anteriores são infantis. Aqui vai poder se definir por quem eu me atraio. O mesmo sexo, o outro sexo, né? Ou os dois. Que é o que diz se eu sou heterossexual, homossexual, bissexual. Isso também não tem nada a ver com gênero. Sobre isso que eu acabei de falar, sobre isso que eu falei agora, há uma dúvida se ele é da natureza ou se ele é cultural. Não se sabe. Por isso que palavras como preferência, opção, não se sabe se é uma opção. Uns defendem que foi a natureza que deu desde sempre, mas como é que a natureza deu desde sempre? Eu digo que como é que vai dizer isso? Porque quando a pessoa chega na adolescência e isso desperta mesmo a atração sexual, você já tem um ser totalmente biológico-cultural. O ser humano é um ser biológico-cultural. É uma mistura intrincada dos dois. Aqui, quanto mais próximo da infância, está se aculturando, está mais bichinho. Por isso que a gente admite que eles gritam, que as crianças gritem nos lugares públicos, que chorem. A gente percebe que ela ainda está mais bichinho, está se aculturando, está entrando no pacto social. Aqui já entrou bastante, já está significando tudo. O ser humano significa tudo, ele coloca como significante. Quanto mais a sua forma de fazer sexo. Então tem uma mistura cultural muito grande. Se tem algo biológico, pode ser, mas esse biológico dentro da... Então, para mim, a questão da orientação sexual é biológico-cultural. O sexo biológico é totalmente natureza. Orientação sexual é meio a meio, natureza. E agora, gênero é totalmente criação humana, é uma ideia. Não está em nenhum lugar da natureza. Os outros bichos não têm gênero. Eles são tudo macho e fêmea. A gente é homem, mulher e homem. Eu costumo usar essas palavras sempre, eu apresento elas na ordem alfabética para não dar problema. Porque exatamente essa é a questão do machismo, é separar, né? Por isso que é fundamental todo mundo saber que tem masculino e feminino, porque essa separação não está a serviço essa separação entre os gêneros. Gênero é a concepção, ser homem, ser mulher. É uma concepção histórica, cultural. Muda de sociedade para sociedade, muda conforme a época,
muda durante a sua vida. O ser mulher, que a menina pensava que ia ser mulher, e o ser mulher de 20 anos, e o ser mulher de 60 anos, essas concepções vão mudando do que é ser mulher. E de ser homem. Se constrói, né? Isso é gênero. Então tem essa questão importante que eu falei, são questões de abertura que eu vou aprofundar nesse livro, Esclarecimentos de Gênero.